Olá a todos! Vamos apresentar agora nosso trabalho que tem como tema a utilização de simuladores nos trabalhos e laboratórios de eletricidade. Nosso grupo é composto por 4 discentes, incluindo eu, Giovana Turano Lima, temos o Guilherme Bezerra Garcia, o João Victor Souza Prado Siqueira e a Karen Mendonça dos Santos. Nosso docente é o Elifas Levi da Silva, que nos dá a matéria de Física Experimental 2, do curso de Engenharia de Controle e Automação, do Instituto Federal de São Paulo, do campus Cubatão. Bom, então vamos começar com a introdução. Esse trabalho ele tem como objetivo descrever como foram as experiências, os desafios e as alternativas encontradas para alcançar os devidos conhecimentos teóricos e práticos que a matéria de Física Experimental 2 exige, né? Essa matéria é uma matéria que tem em grande parte de sua carga uma necessidade de atividades laboratoriais. E nós fomos impossibilitados de utilizarmos as instalações e equipamentos do Instituto por causa do período que estamos passando, né? A quarentena imposta pela pandemia do Covid. E por isso foi necessária uma busca por alternativas. Nesse caso, a solução escolhida foi o uso de simuladores virtuais. E por causa disso, houve uma união de simuladores virtuais com algumas experimentações simples, né? Experimentos caseiros mesmo que a gente conseguiu fazer em casa para comprovar as teorias do conteúdo programático do curso. E a partir disso, elaboramos relatórios que explicassem, explicitassem o conceito teórico e como que ele foi testado. Dentro desse contexto, escolhemos para esse trabalho experimento de forças e campo elétrico. Com esse tema foram elaborados 2 relatórios, um relacionado à carga elétrica, força e campo, e o outro se tratava de superfícies equipotenciais. E nos 2 casos foram utilizados simuladores do projeto FET, que é a plataforma de simuladores da Universidade de Colorado, né, que também serviu de ambiente de experimentação para outras matérias. Né? O FET é um endereço online que ele permite centenas de interações científicas do aluno de forma didática. E desse jeito a gente conseguiu desenvolver procedimentos experimentais de eletrostática, fazendo correção com os conceitos teóricos, subsidiando também o entendimento das bases da eletrodinâmica, como é o objetivo desse componente circular. Além dele oferecer também a oportunidade de experimentação, medição e visualização dos fenômenos, né? Os efeitos e os resultados que cada conceito traz. Através disso, a gente conseguiu analisar a teoria da eletrização, de força entre as cargas e de potencial. É isso. Olá, meu nome é João Victor e eu comentarei um pouco sobre os materiais e métodos utilizados. Os materiais foram basicamente os simuladores do PET, sendo eles o de balões e eletricidade estática, que permitia a movimentação de um balão perto de uma camisa de lã, em forma de analisar a tabela triboelétrica e o movimento de elétrons entre os 2 materiais. O de cargas e campos, que permitia a análise de diversas cargas dispostas, como o aluno preferisse, em quantidade e em localização, e a partir disso visualizar o campo elétrico que era formado por elas. O da lei de Coulomb, que permitia variações entre as distâncias de cargas putiformes, à vista de conseguir ver a força elétrica que é descrita pela lei de Coulomb, dada pela multiplicação de uma constante, o valor das cargas dividido pelo quadrado da distância. E por fim, o simulador de gerador, lei de Faraday e laboratório de eletromagnetismo, que basicamente permitiam a utilização de um ímã em espiras em movimento, podendo visualizar dessa forma uma corrente elétrica. A partir desses elementos, a metodologia implantada parte de um material e explicação teórico passado pelo professor em uma aula virtual, junto a um roteiro dos simuladores da plataforma PET, mais indicados para aquela temática e ações que deveriam ser testadas nele. Com isso, o grupo opta por uma divisão das partes do relatório que devem ser apresentadas.
uma introdução com aprofundamento da teoria e fórmulas aplicadas, através de uma pesquisa bibliográfica. A experimentação, com seus resultados, e a conclusão e revisão feitas a partir dos entendimentos e discussões feitas pelo grupo. Na parte da experimentação, que é o foco dessas simulações virtuais, as tabelas e informações obtidas partem do estabelecimento de diversas medidas e bases de anotações das ocorrências visualizadas ou marcadas pelos medidores, disponibilizados pela própria plataforma, conforme se tem mudança dessas bases. E apesar de ser um ambiente totalmente simulado, são admitidos erros padrões de metade da unidade medida para equipar a experimentação e resultados às possíveis variações do ambiente laboratorial. Olá pessoal, eu sou a Karen e eu vou falar um pouco dos resultados. Para efeito do que se quer discutir aqui, o uso dos simuladores, nós vamos destacar 3 resultados. No trabalho com simulador de carga, os balões, tanto no caso por atrito, que permite constatar a conservação das cargas, após a ação entre os materiais, ao se visualizar que o número de elétrons transferidos da blusa é exatamente igual ao adicionado ao balão, tanto na situação por contato, em que o balão foi eletrizado, repele as cargas contrárias a ele da parede neutra, posicionando-as no outro extremo. No trabalho das superfícies equipotenciais, as medidas em torno da carga apresentaram como na tabela 1, que denotam regiões da mesma potencial. Por ser realizado em simulador, os efeitos dos 2 tipos de eletrização citados se apresentam claros. No trabalho de forças entre cargas, a lei de Coulomb, que permite calcular a força de interação entre as cargas, de acordo com essa lei, a força elétrica é proporcional ao produto do módulo de 2 cargas elétricas, bem como inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. É visto que a mesma força foi exercida nas 2 cargas, gerando uma atração de F igual a 2,1610 a 2 newtons. Podemos ver que a força elétrica é a mesma, mas devido à troca de sinal de uma das cargas, uma das propriedades fora remodelada, isto é, a priori eram cargas opostas, gerando atração, e a posteriori cargas do mesmo sinal, gerando repulsão. Uma geração de energia por conta do potencial elétrico evidenciado pelas linhas equipotenciais. O comportamento do campo elétrico em relação às cargas são definidos por setas radiais. Para cargas positivas, radiais de afastamento. Para cargas negativas, radiais de aproximação. Os alunos realizaram experimentos virtuais, a partir da execução de procedimentos e preenchimento de relatórios exploratórios, com imagens dos simuladores durante todo o semestre, tendo a oportunidade de vislumbrar o conteúdo visto em aula, abrindo possíveis elos entre o efeito formal e a formulação do abstrato, para simular situações apresentadas na teoria. Sendo assim, devido ao momento que estamos passando da suspensão das aulas presenciais, fez-se necessário a utilização de simuladores para o desenvolvimento dos conceitos de eletricidade e práticas laboratoriais. No entanto, a utilização desses simuladores apresentou limitações, tais como variações que não podemos definir a origem, que se diz respeito à diferença potencial de cargas opostas a uma distância. E uma outra limitação que percebemos foi a dificuldade de estabelecer uma posição desejada, obrigando a usar aproximações. E isso faz com que não haja uma precisão nas análises e nas conclusões. Outro empecilho que a gente encontrou também foi o fato de que nas simulações as situações sempre funcionam, o que não se equipara à vida real.
Isso faz com que haja uma omissão de enfrentar situações mais complexas, nos distanciando de situações reais da vida profissional. Mas apesar destes pontos levantados, foi cumprido todos os objetivos que fora proposto no início do semestre, uma vez que houve a compreensão dos temas abordados, a exemplificação prática dos mesmos e a execução do relatório em si. E, de uma forma geral, foi muito importante para o nosso conhecimento, compreensão e aprofundamento dos assuntos físicos aqui tratados, porque permitiu que houvesse o conhecimento de um simulador de grande utilidade, substituindo de forma notável, apesar de fugir da situação real, os encontros presenciais no laboratório. E esse trabalho foi muito importante, porque aperfeiçoou a nossa investigação, organização, comunicação e os conhecimentos relacionados às inovações tecnológicas. Bom, este foi o nosso trabalho, utilizando simuladores nos trabalhos de laboratório de eletricidade para a mostra multidisciplinar online do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. Muito obrigado a todos.